Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre a ciência dos magos. Você quer saber mais sobre isso? Fique comigo, logo depois da vinheta. Bom pessoal, muita gente pergunta o que é que os magos estudam. Se eu entrar para a Irmandade, o que é que eu vou estudar? O que é que eu vou aprender? Será que tem alguma coisa que eu preciso saber antes, que de repente pode ser perigoso? Enfim, será que a gente vai mexer com forças que de repente podem ser perigosas para mim? Tudo isso são dúvidas que as pessoas têm, principalmente no que tange a magia. Porque quando se fala em magia, muita gente já associa aquela coisa de magia negra, de coisa feita para o mal e coisas desse tipo, quando na verdade não é. A magia é um sistema de autodesenvolvimento, nada mais do que isso. A magia é um sistema que estuda as forças da natureza. Quando você fala que a magia estuda as forças da natureza, significa que você vai entender exatamente o movimento dos elementos da natureza, que são a terra, o ar, o fogo e a água. Você vai entender as divindades, a formação do nosso planeta desde o início, tudo como aconteceu, quem são os devas, quem são os engenheiros siderais. Enfim, você vai compreender a natureza do cosmos, a natureza do poder criador, que não dá para você conceber por inteiro, mas ao menos parcialmente dá para você ter um entendimento do que quer que seja o poder criador, do que quer que seja Deus. O que é Deus? O que é Deus para você? O que é o poder criador? Magia vai muito mais além do que fazer uma magia para conseguir o que você quer. A magia é isso, na verdade. Conseguir o que você quer é apenas um detalhe de um trabalho árduo que você executa a partir do aprendizado, das meditações, dos rituais, dos exercícios espirituais. Pois bem, você imagina o seguinte, que os magos da antiguidade, eles tinham uma ciência que deveria ser abrangente. Ele precisava saber sobre tudo, ele precisava saber sobre a arte da guerra, afinal de contas, os magos antigos eram conselheiros dos monarcas, dos dirigentes. Então, se eles errassem, já viu, né? Já perdia a cabeça. Então, eles não podiam errar e eram consultados em termos de movimentos celestiais, a astrologia, se estava propício para determinadas coisas. Ele precisava orientar as pessoas sobre os cultivos, ele precisava entender o que estava acontecendo ou o que poderia acontecer. Deveria haver previsões que esses magos deveriam saber. Muitas vezes eles faziam uso da ciência, na verdade, não era nenhuma coisa empírica, era por observação, então uma coisa científica. Então a gente fala que a química moderna derivou da alquimia. De fato, a química, ela derivou, só que a química é muito pobre com relação à alquimia, que era uma coisa muito mais forte, porque significava a transmutação interior, a transmutação da pessoa, a lapidação da pedra bruta. E isso é a alquimia interior. Agora, a observação, das modificações das estruturas, através das fórmulas químicas, através dos ensaios que se faz, isso é outra história, tá certo? A mesma coisa você falar que a astronomia é a astrologia. De maneira nenhuma. A astronomia não tem nada a ver com essa ciência empírica que fala das energias planetárias e sua relação com o homem, né? Muito pelo contrário, a astronomia apenas nos leva ao estudo dos corpos celestes. Mas mesmo assim, se o mago ele deveria ser considerado um sábio, ele devia conhecer um pouquinho de todas as artes. Então quando as pessoas falam assim, eu quero ser um mago, o que eu preciso saber? Bom, primeiramente você precisa dominar bem o seu idioma. Você é capaz de se explicar? Você é capaz de explicar aquilo que você quer? Se você for evocar um ser na sua frente, você tem condição
de passar minuciosamente o que você deseja, você tem essa capacidade de expressão. Pois é, as pessoas dizem, eu tenho uma certa dificuldade para isso, de me explicar. Por quê? Porque falta de repente uma leitura, alguma coisa assim. Então quanto mais vocês estudam, mais vocês aprendem, mais vocês evoluem. E a ciência dos magos tem tudo isso, né? Então não era só isso também, tinha que ter o conhecimento das ervas. Olha aí que nós vamos ter, né, o curso, né, para entender, para compreender sobre o uso das ervas. Claro, porque o mago também da corte, ele era consultado como se fosse um médico. Se a pessoa tinha uma dor de barriga, se ela tinha algum tipo de problema, ou se ela se feria numa guerra, ou qualquer coisa desse tipo, o primeiro a ser consultado era o mago da corte, né, que era o astrólogo, que era aquele que fazia as previsões, mas que também sabia curar, conhecia o poder das ervas, o poder das plantas, dos minerais, sabia aplicar exatamente a sua bioenergia para acelerar aqueles processos de cura. Então vocês estão vendo aí que o mago era um cara muito completo, né? Ele tinha que ter conhecimento de línguas, claro, porque seria fazer um estudo, né, de determinada situação, determinada ciência que pertencia a outros povos, ele precisaria dominar aquele idioma antes. Então era muito comum até o mago ele ser também um embaixador, ele estabelecer, né, o contato com outros povos para se estabelecer de repente comércio, coisa assim desse tipo, para você ver o peso da responsabilidade dos magos da antiguidade. Tinha tudo isso. E os magos modernos? Será que os magos modernos eles fazem uso dessa ciência dos magos? É óbvio que sim, pessoal, porque a ciência dos magos não foi substituída. Eu diria até que a nossa ciência moderna, ela chega até determinado ponto. Quando ela chega naquele ponto que ela passa a não explicar determinadas coisas, a ciência dos magos, de repente, tem a explicação. Ainda que seja uma explicação espiritual, uma explicação mais esotérica, mas mesmo assim tem uma explicação plausível, né? É como se fosse a matemática, tá? É uma fórmula perfeita, é alguma coisa assim que você consegue explicar e você consegue entender. Tem bons fundamentos para que você entenda aquilo, tá certo? A única coisa que difere é que você precisa entender que existem forças da natureza, forças que você não vê, mas que você sente, como por exemplo a eletricidade. O eletromagnetismo, ele era conhecido na Índia, tá? Está escrito inclusive dos Upanishads como Forrat. Forrat é a eletricidade moderna, para vocês terem ideia. E existem outros tipos de energia, né, com outros nomes, né, desconhecidos pela humanidade ainda, que é, por exemplo, a bioenergia, né? A ciência moderna não fala que o homem é capaz de transmitir um pouco desse seu eletromagnetismo, um pouco dessa sua energia para outra pessoa, para ajudar a restabelecer a saúde. Mas isso aí é óbvio, nós já fizemos centenas, para não dizer milhares de experimentos. Funciona e funciona sim. Então quer dizer, aquele negócio de reiki funciona, bioenergia, cura pelas mãos funciona? Funciona até certo ponto. Você não pode substituir a medicina da terra, porque às vezes você está com algum problema físico e você precisa daquele auxílio. Mas existem também ervas que são um tratamento natural, que pode ajudar a acelerar o processo. Existe também a bioenergia, que pode acelerar o processo, enfim. E muitas vezes, para alguns casos, pode até estabelecer a cura independente da medicina, não é verdade? Quantas ervas, quanta coisa, por exemplo, eu estou ruim do fígado, então eu vou esmagar uma folhinha de boldo, tá certo? Com um gelinho ali, é muito amargo, você joga uma aguinha gelada, você toma aquele amargor, mas na hora você fica bom. Então vocês veem, a medicina funciona. Tá com dor nos rins? Chazinho de quebra-pedra. Nossa, mas o médico fala, é perigoso, né? Perigoso, claro que é perigoso. Tudo que você tomar em excesso é perigoso, porque pode causar uma fitotoxicidade. Mas tudo isso, pessoal, faz parte da ciência dos magos. A nossa ciência moderna partiu por esses homens que eram os antigos cientistas, né?
Eles eram os cientistas da época, eles pesquisavam, eles estudavam. E a ciência moderna continuou nesse processo, mas esqueceu o lado espiritual, infelizmente. Quando a ciência moderna ela se associar novamente ao lado energético, quando ela compreender o poder criador, a força dos planetas, a força da natureza, então você vai ter novamente a ciência dos magos atrelada à ciência moderna. Então vai ser uma coisa só. Então vocês estão percebendo o que é a ciência dos magos. É uma ciência que transcende. E quando você começa a estudar, uma coisa bastante interessante, parece que a sua mente ela passa a ficar treinada e não tem mais limites de compreensão. Tudo você consegue compreender. Expande a sua capacidade de percepção das coisas, de entendimento. Aí você fala assim, será que eu fico mais inteligente? Não é, você está treinando a sua mente. Óbvio que você tem a capacidade de interpretação muito melhor quando você está treinando a sua mente, sem dúvida nenhuma, não é verdade? Você está treinando, você está fazendo meditações, você está prestando atenção, você está mais atento às coisas, você não fica tão perdido, você passa a ser mais objetivo naquilo que você quer, enfim, tudo isso colabora. Essa é a ciência dos magos. A ciência dos magos é espetacular e vale a pena, pessoal. Então, aí tá bom. Então, Marcos, agora faz um resumão, Mago. O que é que eu vou estudar, né, se eu for para essa ciência? Você vai estudar hermetismo, né, você vai conhecer as leis universais em ação, as leis herméticas, as 7 leis herméticas, né, componente a lei de atração, por exemplo, e outras mais. Você vai compreender também a natureza humana, você vai compreender o poder das ervas, dos números, a força dos rastros, você vai compreender mais sobre a natureza humana, o campo eletromagnético que nós estamos envolvidos, a relação do homem com o planeta Terra, enfim, tudo você vai entender nos mais diversos nomes, né, que as pessoas convencionaram chamar, mas você vai ter um entendimento perfeito na relação do homem, que é o microcosmo, com o macrocosmo, que é tudo isso que está à nossa volta. Esta é a ciência dos magos. Então, se você quer adentrar esse mundo, seja bem-vindo, venha estudar conosco aí, tá certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acionando o sininho de recebimento de novas publicações, tá? E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com. Clica aí, escolhe o curso e você vai lá na seção de downloads e baixa o curso no seu smartphone ou no seu PC, tá certo? E para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de receber avisos de novas publicações, então estará aí o nosso Twitter, tá? Basta você se inscrever, né, nos seguir aí no Twitter, porque sempre no Twitter a gente passa uma mensagem informando de novas publicações, tá certo? Assim você fica atualizado, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!